7h21, nós estamos de volta. Hoje a gente recebe aqui no estúdio do Primeira Página o senador Wellington Fagundes, do PL, Partido Liberal, para um bate-papo. E claro que a gente começa falando sobre o assunto do momento no país, que é a situação do Rio Grande do Sul. Senador, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Vamos começar então perguntando para o senhor como é que estão as discussões no Senado, primeiro de socorro a essas pessoas no Rio Grande do Sul e também já pensando lá na frente, o que pode ser feito em termos de leis, de proteção para que uma tragédia como essa do Rio Grande do Sul não aconteça nem lá e nem em lugar nenhum do país. Bom dia, senador Wellington. Bom dia, Luzimar, professor Alfredo, Mota Menezes, esse nome tem que ser bem falado, né? E o Aldair aqui também. Bom dia, senador. Bom dia a todos, né? Bom, Luzimar, eu diria que nós tivemos uma experiência muito grande quando foi da pandemia. E o Congresso se debruçou em aprovar leis que pudessem atender naquele momento como se fosse uma situação de guerra. E a situação do Rio Grande do Sul tem que ser tratada da mesma forma. Primeiro, o governo mandou a mensagem e nós aprovamos no Congresso Nacional num dia na Câmara, no outro dia no Senado. Então o governo hoje tem todas as condições para atender o emergencial. É importante também dizer que essa questão do Rio Grande do Sul, além da reconstrução do Estado, também tem a questão das empresas, micro e pequeno empresário, que teve tudo acabado, indústrias, né? Então também na pandemia nós criamos o Pronamp, que foi um recurso subsidiado, sem garantias, porque isso é importante. Quem perdeu toda a sua empresa, a construção e tudo mais, ele tem garantia? Não tem garantia. Não tem garantia. Então a garantia que a gente tem que dar é o Estado brasileiro. E por isso nós temos que buscar, sim, também averiguar o que precisa ser feito para esse momento de reconstrução e também para o futuro. Porque, veja bem, o Brasil sempre, nós temos a mania, né, de botar o guarda depois que a casa foi roubada. E nós, do Senado, já foi criada uma comissão temporária, e eu, como líder do Bloco Vanguarda, indiquei o senador Marcos Pontes, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, astronauta, tem conhecimento de ciência e tecnologia. Então, assim como no Japão hoje, que é o país mais moderno, inclusive nessa questão dos desastres, né, nós temos que copiar aquilo que está certo, temos que reconstruir, mas também temos que ver o que a gente precisa fazer para que isso não aconteça mais. A gente trouxe há pouco e aí depois nós vamos falar do Pantanal, né? Isso que eu queria já entrar nesse assunto com o senhor, porque são dois fatos aqui que para a gente geram preocupação. Primeiro, a gente falou há pouco sobre cidades de Mato Grosso que, segundo uma lista que foi divulgada pelo governo federal, tem risco de enchentes. Cidades aqui de Mato Grosso. Ao mesmo tempo, a gente está enfrentando uma seca muito grande nesses últimos tempos e o medo de incêndios, principalmente no Pantanal. O senhor está à frente aí do Estatuto do Pantanal. Como cuidar do meio ambiente, senador, para que a gente não tenha essas catástrofes, para que a gente evite incêndios no Pantanal, a gente crie uma forma de proteger melhor e nos proteger desses eventos extremos climáticos? Eu só aumentaria um pouco. Há um trabalho mesmo agora com o Pantanal, conjunto Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Não, um trabalho conjunto não, até porque são situações um pouco diferentes. No Mato Grosso do Sul, eles têm 2/3 do Pantanal, mas tem um estado que só tem 1/3 de área do Mato Grosso. Então o Pantanal para o Mato Grosso do Sul, ele é muito importante, inclusive na economia do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso não, foi abandonado o nosso Pantanal, por conta de cuidado cerrado. Então, deixou lá o nosso Pantanal abandonado. Nós não tínhamos legislação, por isso nada podia se fazer, nem o correto, nem o errado. Porque, por exemplo, o fogo controlado não estava previsto na legislação. Quando tivemos aquela situação, criamos também essa comissão provisória de senadores de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Por isso propusemos o Estatuto do Pantanal. É um regramento federal, porque inclusive tem uma proposta já da Procuradoria da República e já com o voto do Marco Aurélio, na época, deixou lá o voto consignado, que enquanto tiver a omissão de não ter uma legislação específica para o Pantanal, que o Pantanal fosse regrado pela mesma situação da Mata Atlântica, que é
totalmente diferente, não dá para se falar. No Pantanal tem vida, no Pantanal humana. Nós temos os pantaneiros com a tradição da pecuária e essa convivência toda, nós sabemos que ela é boa, porque o Pantanal é cíclico, chuva e seca, chuva e seca. E isso forma o quê? O que a gente chama da macega, né? O capim cresce para sobreviver, depois vem a seca e ele acama. E isso é uma massa para a queimada muito forte, por isso tem a queima subterrânea. Então, tudo do Pantanal nós temos que trabalhar também com a ciência, com a pesquisa, por isso criamos o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal aqui na universidade. Então, esse trabalho não pode ser um trabalho só para crise, ele tem que ser toda uma prevenção. Eu coloquei recursos para o Instituto do Pantanal. Mas em alguns momentos, as medidas que precisam ser tomadas de proteção não são as mesmas aqui e em Mato Grosso do Sul? Sim, algum trabalho pode ser conjunto, mas por exemplo, o INPP, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, ele é dos 2 estados. Sim. Então tem representante dos 2 estados. Agora, o problema maior é que nós temos um bioma brasileiro, que é um patrimônio da humanidade, e que o governo federal também tem que participar. O governo federal tem que ser o grande elo entre os 2 estados. Nós tivemos esse dia praticamente fora. Vocês se lembram do BID Pantanal? Foi criado o BID Pantanal no governo Dante de Oliveira, depois foi abandonado. E olha, o problema do Pantanal de Mato Grosso, mas o Mato Grosso também não foge à regra, porque temos ali o rio Taquari, que praticamente todo assoreado. O grande problema está em cima, nas cabeceiras. E aqui, os municípios da Baixada Cuiabana são os municípios mais carentes do Mato Grosso. Então, o estado cresceu, desenvolveu muito em função da agricultura. Então, aqui não tem saneamento. Os municípios da Baixada Cuiabana então sofrem, por quê? Esse grande programa do BID Pantanal foi abandonado. E abandonado por quem? Pelo governo de Mato Grosso. Isso tudo precisa ser resolvido agora. Precisa ser resolvido. Então, foi anunciado agora que o governo federal retomaria o BID Pantanal. Mas semana passada nós tivemos lá com a diretoria do governo, do banco, não tem nem apresentação de projeto ainda, de carta consulta, então. Não tem nada. Então, nós precisamos resolver os problemas do estado junto com o governo federal. Mato Grosso do Sul também tem que resolver políticas dos 2 estados que possam trabalhar conjuntamente. No caso, o Pantanal de Mato Grosso, nós estamos na Amazônia Legal também. Nós temos o fundo do Pantanal. E não tem projetos. Então, esse é um detalhe importante que precisa ser feito. O recurso não vem se não apresenta os projetos. Sim. Então, agora, semana passada nós estivemos lá no gabinete do governador Mauro, onde ele lançou o comitê de prevenção. Isso é importante. É muito importante que as ações sejam feitas. Por exemplo, eu coloquei recursos para a construção do primeiro centro de triagem aqui em Cuiabá, específico para o Pantanal, o hospital veterinário, para recuperação e cuidado dos animais que vão sofrer. Mas isso é suficiente? Não. Nós precisamos cuidar das causas que estão depedrando o nosso Pantanal. Vamos só fazer uma pausa rapidinha, senador. A gente já retoma outros assuntos importantes aqui na sequência. Voltamos já às 7h30. Primeira página de volta, agora 7h32 desta segunda-feira, dia 13 de maio. Hoje nós recebemos ao vivo aqui no estúdio o senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes, que é do PL. Há pouco estávamos falando das medidas de proteção ao Pantanal, o socorro ao Rio Grande do Sul. A gente vai mudar um pouco a pauta para a gente falar da questão do projeto de reoneração da folha de pagamento, senador. O assunto vai voltar a ser discutido esta semana no Congresso, no Senado, né? Semana passada houve aquele acordo firmado, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, apresentou um novo projeto para que essa reoneração da folha para 17 setores seja gradual a partir do ano que vem, chegando até 2028. Qual é a posição do senhor em torno deste assunto, a reoneração da folha de pagamento para 17 setores? É importante dizer, Luzimar, que votei contra a reforma tributária, porque o governo só quer aumentar os impostos. Nós temos a maior carga tributária do mundo. Agora o governo vem novamente, além de querer novamente onerar a folha de pagamento, esses setores,
eles são responsáveis por 9 milhões de empregos no Brasil. E mulheres, principalmente, viu? O volume de mulheres que foram empregadas com a desoneração foi muito grande. Agora o governo já queria acabar novamente, voltar a taxar a folha de pagamento. E isso com certeza iria diminuir o número de empregos. E o governo vem também ainda com a questão do DPVAT, né? Com S, só mudou o S agora, SDPVAT, para criar mais um imposto. Que eu quero dizer, votei contra, porque também é mais um imposto em cima do trabalhador. Quem tem a sua moto, quem tem o seu carro, vai ter que pagar agora obrigatoriamente todo ano. Nós, inclusive, da oposição, propusemos para que deixasse livre, então, já que vocês aprovaram, deixe livre, paga quem quiser. Não, o governo quer obrigar, e está aprovado lá pela maioria, que é do governo, para aumentar, ou seja, de forma obrigatória, e isso vai representar, e tem mais uma, viu, Alfredo? Um famoso jabuti que foi colocado. Isso permite agora também com o que foi votado, que não tinha nada a ver com o DPVAT, o que o governo possa gastar mais 15 bilhões. Ou seja, mais 15 bilhões para a gastança. Então, não se está procurando eficiência. Está procurando tirar sempre das costas do contribuinte mais dinheiro para o governo gastar de forma desenfreada. Mas o senhor é contra ou a favor esse projeto de reoneração gradual? Sou contra. Nós queríamos que continuasse como, olha, na pandemia, o governo Bolsonaro encontrou os recursos necessários para atender a maior transferência de recursos para estados e municípios, comprar vacina, os hospitais que foram investidos, e agora o governo não encontra mecanismo para gerar emprego. Portanto, o ideal seria que mantivéssemos a desoneração da folha, ou seja, não taxar o trabalhador. Ou seja, para permitir que gerasse mais emprego. Mas está se fazendo agora uma transição melhor do que o governo queria, de uma forma abrupta, que isso traria total instabilidade às empresas. Wellington, você lembra do cara que fala Wellington? Ô Wellington, vem cá, vamos mudar. Você tem mandato até 2030. 2026 tem candidatura ao governo. Mauro Mendes já está no segundo mandato. E toda hora... Por favor, não vai dar aquela de escorregar, não. Vou pensar, vou tentar, até, pororó, papapá. O Écio é candidato ao governo ou não? Porque você tem mandato até 2030, fala-se muito no seu nome, Fávaro, Otaviano Piveta, que vai estar sentado na cadeira de governador. Chega, tem mais ainda? O Wellington, você está me entendendo? E o Wellington, dessa vez, fala assim, sou candidato em 2026, etc. ou não? Sou candidato a candidato. Porque ninguém pode ser candidato antes das convenções, porque quem define são as convenções partidárias. Mas, claro, o meu partido estamos trabalhando agora, aqui no Estado, para as eleições municipais, eleger os nossos vereadores, prefeitos. Após a eleição municipal, aí sim, vamos discutir concretamente as possíveis candidaturas a governador. Como você colocou, a candidatura que eu posso ser é a candidatura de governador. Não tem sentido eu querer ser candidato à reeleição agora no meio do mandato. O Bezerra fez isso. Mas não deu certo, né? Ninguém vai aceitar isso. Então a candidatura a governador é natural. Vocês sabem, eu já fui candidato na eleição passada a governador, na primeira eleição do Mauro. Concorremos e nem por isso fizemos inimizade. Eu acho que campanha é um momento de você democraticamente colocar as suas ideias. Então, eu estou pronto, preparado, claro, mas vou depender do meu partido e de uma aliança que precisa ser formada daqui até lá. Então, do PL, não tem dúvida, o pessoal fala que o candidato é o Wellington a governador em 2026, né? A situação peculiar, vamos chamar assim, é do Jaime Campos, né? Porque para o Senado tem o Mauro na frente, que inclusive é presidente do partido. E ele já me candidatar a senador outra vez na União Brasil, está mais complicado. Ele vai mesmo para governador? Olha, eu não posso responder pelo Jaime, eu só posso dizer que o Jaime tem condições de ser candidato a governador, a senador, entendeu? Claro. Eu acho que a decisão vai ser muito do partido dele e dele mesmo, né? E aí, claro, você colocou. O Mauro e o Jaime estão no mesmo partido, vão lançar a chapa pura. Aí daqui até lá tem muita água para rolar debaixo da ponte. Mas eu sou um político que eu nunca fui de falar mal do adversário. Porque hoje, no pluripartidarismo, a gente ainda tem essa situação.
A partir de hoje, amanhã, o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã. Então eu vou buscar sempre colocar o meu trabalho, a minha experiência, aquilo que eu já fiz e que posso fazer pelo estado de Mato Grosso. Nosso Até tempo lá tá é trabalhar. acabando, gente. Nós estamos acabando. Não, só Precisamos mais só um. um minutinho. A gente precisa falar do campus de Primavera do Leste. Que é campo da Universidade Federal, mais um campus, uma unidade em Primavera do Leste. Tem esse planejamento, senador? O senhor tá à frente disso? Qual a possibilidade? Algo que vai ser em breve ou não? Como é que está essa negociação? Campus da UFR, da Federal de Rondonópolis, em Primavera do Aldair, Leste. você sabe que eu sou entusiasta da educação, né? Tenho trabalhado muito, fui relator do orçamento da educação, alocamos recursos para a expansão das nossas universidades, criamos a segunda Universidade Federal de Mato Grosso, com sede em Rondonópolis, e, claro, a universidade tem que cumprir o seu papel, Luzimar, de expansão, de interiorização. Toda universidade tem que fazer isso. Então nós estamos trabalhando e já com o sinal verde da reitora do Ministério da Educação para criar o primeiro campus da Universidade Federal de Rondonópolis em Primavera do Leste. O prefeito já se prontificou em colocar o terreno e já vamos trabalhar então agora para consolidação, assim como também criar a Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso, com sede em Sinop. Já temos o campus lá, e aí vocês perguntariam, mas criar mais uma universidade, isso é muito bom, porque nós vamos trazer mais recurso de Brasília. Mas a Unemat viraria uma federal? Federal, o FMT Campus Sinop, é isso? O campus de Sinop da Universidade Federal. Poderá ser, e estamos trabalhando isso para criar a Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso. E claro, também temos o projeto agora da criação do curso de medicina em Barra do Garças, para que no futuro também a gente sonhe em ter a Universidade Federal do Araguaia. Isso há quanto tempo? Se a gente não lutar, não acreditar, não começar hoje, não vai acontecer, como foi o caso da Universidade Federal de Rondonópolis. Daqui a pouco, viu, estou indo para São Vicente, aqui na Escola Agrotécnica de São Vicente, porque também criamos o campus de Campo Verde, desmembrando de Campo Verde. Do IFMT. Do IFMT. Campus então, São Vicente, também o campo desmembrando de Campo Verde? O campo de Campo Verde desmembrando do campo de São Vicente. Entendi. Então, criando mais um campus autônomo. E vamos estar lá com o reitor Júlio César, com o secretário de Educação, porque também tem uma escola estadual que a gente está fazendo um convênio hoje. E vamos estar com todos os reitores das universidades, das instituições federais, da Unemat, do IFMT, da UFE e da UFMT, para criar um comitê desses reitores, exatamente para desenvolver projetos de interesse mútuo de todas as nossas instituições. É a primeira vez, viu? A gente agradece, senador, a sua participação e as informações que o senhor trouxe aqui para a gente. Entrevista ao vivo com o senador Wellington Fagundes, do PL. Muito obrigada, bom trabalho. Obrigado, Luzimar. Eu quero convidar todos vocês, inclusive o professor Alfredo Mota Menezes, para ir lá no Festival da Viola de Pochorel. 20 anos, viola, viu? O senhor gosta também, senador? Templo da Viola, coisa mais linda do mundo. Vocês são Alfredo, Queria pedir para vocês divulgarem isso, viu? Vamos lá. E a tradição nossa de Pochorel, dos nordestinos, é famosa. É muito famosa. Legal, vamos lá. Vamos acompanhar o Festival da Viola. É dia 31 e dia 1º de junho. Pochorel, cidade. Olha, coincidência do meu aniversário, dia 1º de junho. Coincidência. Muito obrigado, senador. Bom trabalho para o senhor.